Olá, caro estudante. Então vamos falar um pouco mais sobre limites, nesse momento dando destaque aí à ideia de continuidade de função. A gente vai falar um pouco sobre a seção do livro, no primeiro momento. Depois a gente vai falar um pouco sobre alguns exercícios para trabalhar essas ideias. Então o primeiro ponto aí que vale a pena destacar é a própria definição. O livro traz a definição de continuidade pontual, em um número. Então uma função f é contínua em um número a se o limite de f de x, quando x tende a existe, e é igual a f aplicado em a. Então note que essa igualdade aqui ela diz muita coisa sobre o que está acontecendo com a função quando x se aproxima de a pela direita ou pela esquerda, e sobre a existência do valor f aplicado em a. Então a primeira coisa é essa: o a ele tem que estar no domínio da função para que a função seja contínua em a. F de a tem que estar definida. Depois o limite da função tem que existir. Aqui você pode pensar que os limites laterais da função precisam existir e serem iguais para que o limite da função exista. E além disso, o limite da função quando x tende a tem que ser igual a f aplicado em a. Aqui é interessante pensar um pouco sobre a forma de falar isso, a forma de você descrever esse comportamento. Esse parágrafo aqui fala bem isso. Se f está definida próxima de a, f está definida em um intervalo aberto contendo a, exceto possivelmente em a. Isso é o que quer dizer, está definida perto de a. Dizemos que f é descontínuo em a, ou que f tem uma descontinuidade e se f não é contínuo em a. Então, se a f está definida próxima de a, você pode pensar em termos de continuidade, quando o limite de f de x quando x tende a é igual a f de a. Agora, se f está definida próxima de a e ela não é contínua, quer dizer, ou ela não existe, a função não existe em a, quer dizer, existe perto, mas não existe em a. Isso é interessante. Se o limite não existe, quer dizer, os limites laterais existem, mas são diferentes, ou um dos limites laterais não existe, ou nenhum dos limites laterais existe, ou se o limite existe e é diferente de f de a, então você vai dizer que a função é descontínua em a. De forma intuitiva, você pode pensar que se a função é contínua em a, f de x é contínuo em a, quer dizer que eu consigo fazer os valores de f de x ficarem tão perto de f de a quanto eu quiser, desde que eu faça o x ficar próximo de a ou suficientemente próximo de a. Tá certo? Essa é a ideia da continuidade. O livro aqui traz alguma exploração sobre isso, por exemplo, nessa figura 2, vale a pena você verificar. Então aqui, intuitivamente, a continuidade é quando você não tem problemas no gráfico da função. Então você não tem buracos no gráfico da função. Por exemplo, para essa função aqui que o gráfico está descrevendo, em x igual a 1 você vai ter uma descontinuidade, porque em x igual a 1 a função não está definida. Essa é uma descontinuidade removível que a gente fala. Em x igual a 3 você vai ter o que a gente chama de descontinuidade salto. A função tem um salto, o gráfico tem um salto ali, então não pode ser contínuo. Aqui no caso os limites laterais existem, mas são diferentes. E em 5 você tem que os limites laterais existem, mas são iguais, mas f aplicado em 5 existe também, mas é diferente do limite de f de x quando x tende a 5. Tá? Essa descontinuidade aqui em 5 e em 1, a gente chama de, no caso em 1, você chama de descontinuidade removível. Aqui em 5, se o valor de f de 5, aqui, se você mexer com esse valor e colocar exatamente aqui onde está faltando esse ponto na curva, aí você consegue obter uma função contínua. A gente deve explorar isso depois. Vale a pena ficar atento a esse fato. A gente tem as descontinuidades aqui, removível, como eu falei. Aqui também removível,
que é aquele exemplo lá quando a função está definida em outro ponto que não na curva. A descontinuidade é infinita, que é quando os limites laterais explodem, né? Quer dizer, é mais infinito ou menos infinito. E aqui descontinuidades de salto, quando a função dá um salto naquele ponto. Então você tem descontinuidade de salto. Aqui é interessante a gente já falar logo que você pode observar continuidades laterais. Então se você tomar limites laterais, no caso aqui nesse que eu estou com o mouse, você vai ter uma continuidade à direita. Tá vendo? Onde a bolinha está preenchida aqui é direita. Mas à esquerda você não tem continuidade. Tá vendo? Então no intervalo de 1 até 2, esse pedaço da função é contínuo à direita de 1, mas não é contínuo à esquerda de 2. No intervalo de 1 até 2 ela é contínua. Tá? Então você tem aqui continuidade à direita e à esquerda. Tá bom? Veja que é a mesma, uma igualdade parecida, mas aqui com limites laterais. Né? Aqui você tem também a definição de continuidade em intervalo, né? Quer dizer, quando você consegue mostrar que a função é contínua para cada número do intervalo, você pode dizer que a função é contínua em todo o intervalo. Quando você está falando sobre intervalo fechado, você tem que ter o cuidado de falar sobre continuidades laterais, tendendo à direita ou tendendo à esquerda, dependendo da extremidade do intervalo. Tá? É importante lembrar desse fato. Depois que você trata sobre a definição de continuidade, você pode pensar em termos de algumas propriedades dessas funções. São pontos que vão facilitar o nosso cálculo de limite. Pois, se você sabe que as funções são contínuas em um número A, então você tem que a soma de funções contínuas é contínua, a diferença de funções contínuas é contínua, uma função contínua vezes uma constante é uma função contínua, o produto de funções contínuas ainda é uma função contínua, e o quociente de funções contínuas, desde que o denominador não seja igual a zero, ainda é uma função contínua. Então aqui você tem uma receita para você ampliar o seu conhecimento, aí, conseguir identificar com mais facilidade funções contínuas. Você consegue mostrar facilmente com essas informações que o polinômio, qualquer função polinomial, ela é contínua em toda a reta, e todas as funções racionais são contínuas dentro do domínio, quer dizer, ela é contínua em qualquer lugar, desde que o denominador não seja zero, tá? Desde que o denominador não se anule. Então, a função racional é contínua por qualquer x no seu domínio, tá? Quer dizer, onde o denominador dá zero não está no domínio, obviamente. E finalmente, finalmente, deixa eu ver se eu não estou antecipando. Não é finalmente ainda. Então, aqui também a gente fala sobre as funções trigonométricas. E aqui a ideia, talvez valha a pena a gente explorar isso um pouco mais em outra oportunidade, é você pensar que as funções trigonométricas, elas são contínuas dentro dos seus domínios. No caso do seno de θ e do cosseno de θ, ele é contínuo em toda parte. Agora, as outras funções, tipo a tangente, tem o cosseno no denominador e as outras funções, aí você tem que analisar os domínios. Mas seno de θ e cosseno de θ é contínuo em toda parte. E de forma particular, o limite do seno de θ quando θ tende a zero é igual a zero. O limite do cosseno de θ quando θ tende a zero é igual a 1. Então isso é importante, a gente vai usar bastante essas informações nos exercícios. Tá? No caso aqui, a tangente de x, ela é o seno de x sobre o cosseno de x. Então a tangente de x também é contínua, desde que o cosseno de x não seja zero. Então, por exemplo, a tangente de x, ela é contínua entre menos π sobre 2 até mais π sobre 2, porque em π sobre 2 e em menos π sobre 2, o cosseno de x se anula, então não existe aí, a tangente não existe nesses pontos. E depois a tangente se repete, tá? A tangente ela é periódica e se repete, né? Então, de forma mais explícita, você tem as seguintes funções aí que são contínuas dentro dos seus domínios: polinômios, funções racionais, funções trigonométricas, funções exponenciais, trigonométricas inversas, logaritmos e raízes. Todas funções contínuas dentro dos seus domínios. Então é importante você explorar em algum momento a questão do domínio da função. Como é que você identifica o domínio de uma função? Vale a pena fazer um resumo sobre isso
Se for preciso, volte ao primeiro capítulo do livro ou utilize um capítulo, um livro de pré-cálculo sobre o assunto. Aqui agora sim, finalmente, a gente tem o Teorema 8 e o Teorema 9, que fala sobre composição de funções e como a continuidade acontece na composição. Se a f é contínua em b e o limite da g de x é igual a b, quando x tende a A, então você consegue fazer o limite passar para dentro da f. Né? Então, o limite de f aplicado em g de x quando x tende a A é f de b. Então, o limite passa para dentro. Mas você não consegue dizer que a f composta com g é contínua. Você não consegue dizer porque você não sabe qual é o valor da f aplicada em g de A. Pode nem estar definido. Agora, o Teorema 9, sim, se a g é contínua em A, isso, e a f é contínua em g de A, isso. Então, a função composta é contínua, e aí você tem o limite entrando, né? O limite ele entra na f, aí fica o limite de f composta com g de x quando x tende a A, é a f aplicada no limite da g de x quando x tende a A, mas esse limite é igual a g de A, então a f composta com a g de A, tá? Então o limite fica aplicado direto ali, bom? E o Teorema 10, que fala sobre o Teorema do valor intermediário. Então suponha que f seja contínua em um intervalo fechado, de A até B, e seja n um número qualquer entre f de A e f de B, onde f de A é diferente de f de B. Então o gráfico está ilustrando isso aqui. O teorema diz é que existe um número C tal que f de C é igual a n. Né? Então se o n é um número qualquer entre f de A e f de B, existe um valor no intervalo aberto tal que f de C é igual a n. Esse é o valor, é o teorema do valor intermediário. Né? Aí o gráfico ilustra essa situação. Tá? Muito bem, muito bem. Então, na próxima oportunidade, a gente vai fazer um pouco de exercício sobre esse tema para a gente poder falar um pouco mais sobre esse conteúdo. Até mais.